Abre a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, porque hoje é dia de poder. Gênesis capítulo 1, quero o verso 26. Você achou? Diga amém. Também, se você não achar Gênesis capítulo 1, eu me aposento agora. Verso 26, assim diz o Senhor para nós. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para o mantimento. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para ouvir de ti. Ninguém pode falar de poder senão pelo Espírito de Deus. Como o homem entenderá essa obra que a ti pertence, se não vier da tua boca o esclarecer? Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor, para todos sempre, aleluia. Nós estamos numa caminhada de 3 domingos, onde nós estamos estudando os 3 P's da vida do crente. As 3 letras P's que precisam ter profundidade em conhecimento, para que a gente não se atrapalhe. Quando eu confundo uma dessas terminologias, eu posso ter dificuldade de entender a obra, o contexto da obra que Deus tem para fazer. Então é extremamente importante nós passarmos por esses pés debaixo de sabedoria e conhecimento. No primeiro domingo nós falamos de quê? A promessa. O que é a promessa? Um decreto irrevogável que não depende de mim nem de você. Então diga comigo, a promessa é um decreto irrevogável que não depende de mim. Quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor. Nada que eu venha dizer, falar ou fazer interrompe esse propósito. É por isso que nós precisamos entender que quando Deus delibera uma promessa sobre a minha vida e a sua vida, você não tem que se preocupar com absolutamente nada. Ele está dizendo: eu vou fazer, eu quero fazer, não se preocupe. Existe a ausência total de responsabilidade humana. É Deus que diz, é Deus que promete. A palavra dele é como se ele assinasse um documento de autorização espiritual. No âmbito espiritual, ninguém pode revogar. Quem pode revogar aquilo que Deus determinou sobre a terra? Ninguém. Aí no segundo domingo nós falamos de quê? Propósito. O que é o propósito? É aquilo que Deus quer operar através da minha vida, onde eu tenho grandes responsabilidades. Deus não pode operar um propósito se o homem não estiver de acordo, se o homem não estiver disposto a experimentá-lo, a vivê-lo. Deus desafia o homem através de 3 verbos. Quem lembra? Vinde, que é o quê? Renúncia. Ele está dizendo: vem após mim, confia, hein?
Se você se colocar atrás de mim, renunciando os teus pensamentos, os teus achismos e confiando na minha palavra, eu vou te levar a lugares, vou fazer você experimentar coisas poderosas. O segundo verbo, ficai, ele está dizendo, em todo homem que tem propósito de Deus, existe um tempo onde Deus trabalha obediência e dependência, onde Ele deixa você ali e trabalha em você maturidade, para você saber esperar, confiar e depender de Deus. E o último verbo, é um comissionamento, mas é um comissionamento diferenciado, é você entender que você precisa estar em submissão, estar debaixo de uma missão outorgada por Deus. Não é sair por aí fazendo o que você quer. Ele está dizendo, eu estou deixando você ir, mas para estar debaixo daquilo que eu quero, daquele propósito específico. Amém ou não amém? Então vamos lembrar da nossa colinha. A promessa é o que Deus quer, é Deus que quer. É Deus que quer. E Ele vai fazer o operar, é responsabilidade dEle. O propósito é o que Deus quer de mim. Então Ele vai me desafiar a ir, Ele vai me desafiar a estar, Ele vai me desafiar a fazer, e as minhas escolhas vão determinar se eu vou viver ou não esse propósito. E o último, poder, é o que nós vamos falar hoje, é o que Deus tem para mim. Então o primeiro entendimento básico que nós precisamos entender é que o poder é algo que é dado por... Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, você não tem nada. Diga para ele, bagaceira nenhuma. Tudo, faz biquinho, tudo vem de Deus. Você está aí, diga amém. Tomara que você entenda de verdade. Para que esse operar de Deus sobre a sua vida comece a valer a pena. Você comece a experimentar, desfrutar disso. Vamos entender primeiro no português. Põe para mim, Felipe, por favor. No nosso dicionário diz assim, poder, do latim, potere, porque também pode ser traduzido como potência. É a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar. E também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, soberania, o império. Poder tem também uma relação direta com a capacidade de se realizar algo, aquilo que se pode ou que se tem o poder de realizar ou fazer. Então, o dicionário deixa claro para nós que é uma habilidade distinta, deliberada para o cumprimento de alguma coisa. Ninguém recebe poder para não fazer nada. Ninguém recebe essa habilidade especial para não operar. Dentro de uma estrutura comercial, empresarial, ninguém vai te dar poder, te delegar autoridade, soberania, se ele não espera de você correspondência. Se ele não espera que você corresponda à altura, o poder que ele foi comissionado. Você está aí, diga amém. Essa é a forma natural. Vamos continuar lendo. Vai lá, Felipe. Agora vamos entender poder na Bíblia Sagrada. Ó, eu quero VAR e quero desconto no cronômetro. A palavra poder no grego, porque a gente vai ler principalmente no Novo Testamento, por isso que a tradução do grego vem da palavra dunamis ou dinamis. E não é apenas uma ideia, uma filosofia ou uma teoria de poder. Dinamis é o poder em movimento, é o poder explosivo. Ou seja, nada que é derramado sobre a vida do homem para ficar estável, para ficar paralisado. Dinamis é o derramamento de algo que precisa estar em movimento. Vamos lá, Felipe. É aqui tudo bem? Amém ou não amém? Não, essa não. Vamos lá. Então a gente precisa entender que toda essa habilidade que a gente chama de poder precisa ser entendida, e Deus vai trabalhar ela de duas formas. A primeira de forma natural, que a gente chama de habilidade natural.
ou na vertente espiritual, que a gente vai chamar de habilidade. Você está aí? Espiritual. A gente também pode traduzir essa expressão habilidade como capacitação. Aí vamos entender. O que significa capacitação? Você vai ler muito esse texto na Bíblia Sagrada. Tem um versículo que diz assim: Deus, quero ver se você já leu esse versículo na Bíblia. Deus não escolhe os capacitados. O que Ele faz? Onde é que está escrito esse texto? Então, não está escrito. É uma frase de um pensador. Esse texto não está escrito na Bíblia Sagrada. Mas é um sentido lógico de pensamento. Deus pensa dessa forma. Ele não escolhe homens pela sua habilidade. Por quê, pastora? Porque é surreal eu escolher alguém por conta do poder que eu mesmo derramei. Então ele faria acepção de pessoas. Eu desejo derramar todo o poder que eu quero sobre a vida do Bruno. E aí ele diz aos homens: então, nesse momento, como autoridade espiritual, eu estou escolhendo o Bruno como meu escolhido. As pessoas iam dizer: lógico, você deu poder a ele. Não faz sentido você escolher quem você mesmo capacitou. Você pegou? Diga amém. É por isso que o ditado popular diz: não, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então ele escolhe você primeiro para depois te habilitar. Ele escolhe você primeiro para depois, olha o que eu vou dizer, derramar poder sobre você. Ele escolhe você primeiro para depois te capacitar. Então deixa eu começar pregando para você nessa noite. Não importa quem você foi, não importa a história do seu passado, não importa quantas vezes você errou, você caiu, você feriu. Se Ele escolheu você, vem poder sobre a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor. Então vamos entender essa capacitação no princípio de todas as coisas. Nós lemos Gênesis capítulo 1, vamos ler de novo aí. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí ele diz: tenha ele, sublinha aí, domínio. O que Deus está dizendo para o homem? Eu te fiz, eu te criei, eu estou colocando você para habitar num lugar especial, mas eu preciso desenvolver em você uma habilidade. Olha para mim. Eu preciso que você desenvolva uma habilidade que até hoje você nunca exerceu. Porque até aquele momento, Adão não tinha feito absolutamente nada. Então Deus diz assim: eu preciso gerar em você, eu preciso derramar sobre você uma habilidade natural, onde eu quero que você passe, a partir de agora, a dominar. Uma experiência nova, algo que nunca tinha sido exercido por Adão. E ele não termina, continua lendo. Ele diz assim: domine isso. Para quem que Adão vai dominar? Aí ele explica aqui, ele diz: sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Outra habilidade natural. Onde Deus disse assim: até aqui, até esse momento, isso nunca aconteceu sobre a face da terra. Eu estou te habilitando para promover isso. Eu não quero só que você domine Adão, eu preciso que você sujeite. O que significa isso? Esteja no governo, esteja no comando, receba autoridade para exercer essa função. Você está pegando? Eu estou te dando uma habilidade natural para você promover liderança,
Porque tudo que está sobre a terra vai estar sujeita a você. Vai estar debaixo do seu conhecimento, debaixo da sua autoridade. E aí Deus fala assim com ele: dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então Deus deixa claro para Adão que no momento em que Deus escolheu Adão para ser o primeiro homem de toda a face da terra, Ele disse: eu te escolhi primeiro, porque eu mesmo te formei. Mas agora eu preciso derramar sobre você habilidades. Eu preciso derramar sobre você um poder para executar funções ou estabelecer coisas sobre a terra que você não tem. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: hoje você vai descobrir habilidades naturais que Deus te deu, que você nem nunca prestou atenção. Pastor, o que é uma habilidade natural? Preciso que você entenda isso. Não é você aprender a tocar violão, ir para uma escola, o professor te ensinar, você se dedicar, estudar, desenvolver, aprender. Nós não estamos falando de coisa que passa pela mão do homem. Nós estamos falando de habilidades que vêm do nada. Quantos, pastor João sabe contar essa história, quantos alunos já chegaram até o Senhor porque desenvolveram primeiro o dom de tocar, porque aprenderam de ouvido, tocam violão, bateria, teclado, sem nunca ter estudado. Isso é o quê? Isso é o quê? Uma habilidade que foi entregue, que foi dada, um poder específico que foi entregue para a execução de alguma coisa. Você pode se empenhar a fazer 1 milhão de coisas, mas tem uma coisa, ou algumas coisas, que nasceu com você, que desenvolveu e que você faz com tanta facilidade. Ninguém te ensinou a falar em público, mas você fala. Ninguém te ensinou a vender, mas você vende igual água. Ninguém te ensinou a consolidar, ninguém te ensinou a consolar os feridos. Está aí em você. Mas amigo, na hora que você precisa, aquilo desperta com uma força e faz toda a diferença. Você está aí, diga amém. Não passou por um ensinamento humano. É poder de Deus derramado. Habilidade natural. Você pegou, diga amém. Então vamos ler um exemplo. Põe para mim o texto primeiro, Felipe, o versículo bíblico. Eu já li esse não, já, né? Então volta para eu ler, né? Capacitação no dicionário diz assim: ação ou efeito de capacitar, de tornar capaz, aptidão, ato de se tornar apto, habilitado, de passar a possuir uma habilitação. Então é Deus dizendo: você não tinha, agora tem, porque eu dei. Você não fazia, agora faz, porque eu dei. Você nunca experimentou, agora experimenta, porque eu fiz. Isso é capacitação, isso é habilidade entregue por Deus. Olha o que diz, 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de Deus mesmos, mas a nossa capacidade vem. Quem dera que todo crente tivesse essa maturidade. Nada que você opera como aptidão vem de você, amigo. Tudo vem de Deus. Toda capacitação e derramamento de poder vem do céu. Não é você, é o que Ele fez através de você. É o que Ele derramou através da sua vida. É o que Ele tem para fazer sobre você, em nome de Jesus, amém? Então, dentro de tantos exemplos famosos, eu poderia falar de Abraão, eu poderia falar de Moisés, eu poderia falar de grandes personagens. Eu escolhi um que talvez você não conheça muito, para você passar a conhecê-lo. Vai lá comigo, em Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, para você entender o que é habilidade natural. Êxodo 31, verso 1.
Você achou? Diga amém. Tu tá de olho na minha água, né? Desde ontem, Vinícius. É feio isso. Tu queria, né? Tá entrando na fila. Tá sentando no corredor, já que é a obra da janela. Sai fora. Êxodo 31, vamos ler a partir do verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então olha aqui para mim. Deus diz a Moisés: eu quero criar algo poderoso sobre a terra, a primeira igreja móvel, que eu estou chamando de tabernáculo. E para isso eu preciso que móveis sejam criados. Eu preciso que peças específicas sejam criadas. E muitas dessas peças vão ser feitas de ouro, ouro puro. E como que eu vou trabalhar esse ouro, essas peças, se eu não tenho alguém habilitado para fazê-lo? Então ele diz a Moisés: tem um menino jovem chamado Bezalel, que eu derramei sobre ele poder, habilidades para desenhar e trabalhar sobre pedras preciosas, ouro, prata, para que ele desenvolvesse a obra que eu quero. Então deixa eu te falar uma coisa: se tem alguma habilidade sobre a sua vida, se Deus derramou alguma habilidade, seja ela natural ou espiritual, que nós vamos ler um pouco mais na frente, Deus está esperando que você cumpra o propósito pelo qual Ele derramou. Habilidade nenhuma, dom nenhum, capacitação nenhuma é derramada sobre o homem se Deus não espera dele alguma coisa. Se Deus não espera que ele opere alguma coisa. Então se você aprendeu a cantar, Deus te deu uma voz linda, saiba, amigo, Deus não quer você cantando no videokê, no karaokê. Deus quer você para adorá-lo. Deus colocou habilidade em você para que o nome dele seja glorificado. Nenhuma habilidade é entregue se não for para cumprir um propósito. Todo derramamento de poder vem para cumprimento de propósito. Deus não derrama poder para ficar sem se mexer. A palavra dínamos é movimento. Deus derrama habilidade para que você entre no movimento de Deus, para que você opere aquilo que está ardendo no coração de Deus. Você entendeu? Diga amém. Então Deus olhou Bezalel e disse: eu vou te habilitar. Eu vou derramar sobre você capacitação, inteligência, sabedoria, porque eu quero que você trabalhe as minhas pedras. Eu quero que você trabalhe as minhas peças de ouro, o menorá, a arca, o peitoral do sacerdote. Bezalel, é você quem vai operar isso sobre a terra. E olha que coisa linda, o nome do Bezalel está aqui, escrito nesse livro, onde homens de toda a terra vão ler e saber que Deus habilitou de forma natural um homem para cumprir um propósito específico. Talvez você entre por essas portas e diz assim: eu venho à igreja porque eu gosto de falar de Deus, de ouvir de Deus, eu gosto que Deus trabalhe na minha vida. Mas Deus trouxe você aqui para dizer para você: tem habilidades naturais que Deus derramou sobre você, que você nem tem ideia, mas que Deus está sonhando com o momento em que você vai usá-la para glorificar o nome do Senhor, para operar dentro de um propósito específico e poderoso. E assim como o nome de Bezalel está nesse livro, outras pessoas vão testemunhar a obra das suas mãos. Outras pessoas vão testemunhar a habilitação especial que Deus derramou sobre você para cumprimento do propósito. Todo mundo que usa do poder de Deus da forma certa é visto. Você não tem como fugir. Todo habilitado de Deus chama atenção. Todo habilitado de Deus, todo aquele que vive debaixo de capacitação de Deus chama atenção, está em evidência, faz parte. Quem que ensinou esse menino a dançar, gente?
Quem que fez esse menino na dança entrar em conexão com o céu de uma forma tão linda e poderosa? Você acha que Deus queria ele dançando no tchan? Nas bandas de forró? Quando Deus habilitou, Deus falou: Marquinhos é meu, vai dançar para mim. E eu vou derramar poder sobre ele cada vez mais, quantas vezes ele precisar, porque eu quero os meus anjos dançando com ele. Eu quero que o céu seja movimentado quando ele operar a minha habilidade sobre a terra. E toda vez que ele está aqui no altar, ministrando para Deus, os seus olhos entram em admiração. Porque quem vive a habilidade de capacitação de Deus é admirado, é visto. Você está aí, diga amém. Então vamos entender um pouquinho agora sobre habilidade espiritual. Como é que Deus opera isso sobre o homem? Da mesma forma, você vai ver aí. Vai lá comigo em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Verso 19. Olha aqui para mim. Deus reúne 70 homens e diz para eles: eu quero que vocês experimentem coisas diferenciadas, uma experiência que vocês nunca viveram. Eu quero que vocês saiam de 2 em 2 e passem a visitar as cidades. Dê importância primeiro aos filhos de Israel. Os gentios, deixa para mais tarde um pouquinho. Vamos visitar primeiro os de perto, vamos visitar primeiro os judeus, os que estão perto a nós. Saiam de 2 em 2 e preguem para eles salvação. Anuncie a eles o reino dos céus. É importante que eles sejam alcançados com essa mensagem. Mas aí ele dá uma série de instruções naturais para que esses homens não se percam no caminho. Ele diz: não se preocupem, se te derem para comer, coma. Se não tiver nada para oferecer, sai de lá de bom grado. Não fica julgando quem ofereceu, quem não ofereceu. Ele diz: se vocês entrarem, derem ouvidos, glória a Deus. Mas se vocês falarem e as pessoas não prestarem atenção, sacode as tuas sandálias, os teus pés sobre a terra e prossiga. Alguém vai te ouvir. Alguém vai dar abertura para ouvir a palavra que precisa ser ministrada. Aí olha o que Jesus diz para eles. Capítulo 10, verso 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então olha o que Jesus disse para eles. Ele faz uma metáfora, um jogo de palavras. Ele compara a serpente e o escorpião a espíritos malignos, a demônios. Mas nós já lemos Gênesis capítulo 1, verso 26. Nós lemos como Deus chamou o homem, o Adão, e disse para ele: eu tenho 2 missões importantes para você, e eu estou habilitando você para viver. A primeira é que eu preciso que você domine, sim ou não? E ele diz: e você vai dominar o quê? Os animais, os peixes, as aves. Aí ele diz assim: e todo réptil que rasteja sobre a terra. Qual é o réptil que rasteja sobre a terra? Qual é? A cobra, a serpente. Aí Deus diz assim para o Adão: estou te abençoando, multiplique, enche a terra, mas sujeitai-a, porque eu estou te dando habilidade e poder para que tudo esteja debaixo do seu governo e da sua autoridade. Lembra que eu disse? Habilidade natural. Aí olha o que Jesus disse para os discípulos. Jesus diz assim: eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele está dizendo: no Adão foi natural, mas para vocês agora não vai ser não.
Para o Adão eu disse: domine os répteis que rastejam. Mas para vocês, discípulos, eu estou dizendo: vai ser no Espírito. É para pisar a cabeça da serpente e do escorpião. É para pisar nos meus inimigos. É para pisar aqueles que apregoam contra a minha palavra. E aí ele continua. E ele diz assim, no 20: não obstante, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Por que ele está dizendo isso? Porque eu estou te dando poder para vencer o diabo. Não tem retaliação, não. Não vem contra você, porque uma vez que eu te habilito, que eu te capacito, que eu derramo poder sobre a sua vida, pode pisar! Aí ele diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito se vos... Lê aí. É o mesmo verbo. O mesmo verbo que ele usa para o Adão. Ele diz: faça, tudo está debaixo de você. Sujeitai toda a terra. Faça com que eles se submetam a você em autoridade. Sim ou não? Aí Jesus diz assim: lá no jardim, eu disse para o Adão que ele precisava sujeitar a terra. Ele precisava trabalhar e que tudo tivesse debaixo do domínio dele. Ele era o governador, o líder daquele lugar. E que tudo ia se submeter à autoridade dele. Lá no jardim. Agora, para vocês, meus discípulos, essa submissão vai acontecer. Você vai sujeitar a terra também, em domínio, em liderança, em conhecimento. Mas entenda, isso não pode ser motivo de orgulho para você. Isso não pode encher o seu coração. Sabe por quê? Porque o Adão não tinha entendimento não, mas vocês têm. Poder sem propósito é vaidade. Poder sem cumprimento de algo que já foi designado por Deus é manifestação de vaidade. E Deus está dizendo: não quero esse negócio não. Eu não tenho parte com isso. Não fica todo arrogante achando só porque os espíritos se submetem. Você tem que ser movido de orgulho porque o teu nome está escrito no livro da vida. E ninguém vai tirar ele de lá. É isso que tem que encher teu coração de orgulho. Se submeta, ponha tudo nos seus devidos lugares. Eu te dei autoridade mesmo para fazer isso. Mas sou eu. O poder é meu. A capacitação é minha. A habilidade é minha. Eu derramei para que vocês cumpram o propósito. Mas é meu nome que tem que ser glorificado sobre a terra. Jesus teve o cuidado de ensinar os discípulos, porque ele sabia que a igreja ia passar por problemas, que a igreja ia passar por momentos de tribulação. E a gente precisa parar para entender isso. Hoje, nós temos uma igreja que observa o poder, não o propósito. Que enxerga a habilidade, a capacitação e não o porquê dela ter sido derramado. É por isso que Jesus disse para os discípulos: não olha a árvore, não. Porque ela pode ser pomposa, grande, bonita, mas vasculha as folhas. Se não tiver fruto, para mim não vale de nada. Vai ser queimado no fogo. Porque poder sem propósito não vale de nada para mim. Então, se você tem que observar alguma coisa, não observa a habilidade, não observa a capacitação, não observa o poder, observa aonde está o propósito. Aonde está a condicional de Deus nesse derramamento? Por quê? Porque Deus não habilita aquilo que Ele não vai poder usar. E se você se recusa a ser usado por Deus, alguém está te usando. Se você não usa aquilo que Deus te habilitou para Deus, você está usando para alguém ou para alguma coisa. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: em nome de Jesus,
toda habilidade que Deus derramou sobre a sua vida é do Senhor, é para o Senhor. Você entendeu? Diga amém. Vamos terminar. Vai lá comigo agora. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 49. A despedida de Jesus, no momento da ascensão. Jesus está indo embora da terra, está subindo para sentar à direita do Pai no trono. E aí ele entrega uma mensagem poderosa para os discípulos. Olha o que Jesus disse, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais de quê? Então vamos entender o verbo. Ele diz: sejais revestidos. O que significa isso? Estou colocando uma roupa nova sobre você. Até esse momento nós conversamos. Eu discipulei vocês. Vocês testemunharam de milagres. Vocês testemunharam de coisas poderosas. Mas eram as minhas capacitações que Deus me derramou. Agora, Deus quer colocar essa roupa em vocês. Deus quer vestir vocês desse poder. E é claro, amigo, que quando você está vestido com uma roupa diferenciada, isso chama muita atenção. Faz muita diferença. As pessoas vão te olhar com olhares diferenciados. Então, olham para a vestimenta que Deus colocou. Não é mais a sua vida do passado. Agora tem uma nova roupagem. Agora tem uma nova vestimenta. Você está aí, diga amém. E ele diz: e esse revestimento, essa roupa é habilitação. Essa roupa é capacitação. Essa roupa é poder para viver, é dínamos. É para viver em movimento. É para continuar operante em todo o tempo. Então olha o que Jesus estava dizendo para os discípulos. A partir de agora, quando Deus cumprir a promessa dele sobre a terra, de fazer descer o Espírito Santo, vocês terão uma nova roupagem de autoridade, de governo, de poder. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Vai lá em Atos capítulo 1 e eu vou terminar. Atos capítulo 1, verso 8. Você achou? Mas recebereis poder, diga, poder, habilidade, capacitação, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins. Então, a boa notícia é que ele te vestiu com uma roupa nova. Uma roupa de capacitação, de habilidade, de poder. Coisas extraordinárias que de forma natural você jamais teria como se vestir. A notícia é que esse derramamento de poder, essa nova veste não vem porque ele acha os seus olhos lindos. Ou porque ele ama o seu sorriso. É porque ele deseja que você cumpra um propósito. E ele diz: esse revestimento vai vir porque eu quero que vocês sejam minhas. Vocês vão falar por mim sobre a terra. E como que você vai falar de um pai que tem poder, se você não pode experimentar desse poder como filho? Como você pode testemunhar um Deus de graça, de misericórdia, que opera milagres, se você não pode ser meu canal para que isso aconteça sobre a terra? Eu quero usar você para ser minha testemunha.
em todas as cidades e até bem longe, até os confins da terra. A notícia ruim é que não dá para tirar essa roupa mais. Não dá para você se despir desse revestimento de poder. O que você vai fazer? Você não consegue tirar essa roupa. Quando você não quer ser testemunha de Jesus, você não cumpre o propósito. Mas o revestimento está aí. Não tem como ser retirado. Uma vez que Ele entregou, Ele não vai revogar. Ele não vai tomar de volta. A veste está sobre você. Então, pastor, o que está de errado? Você precisa voltar para o propósito. Porque o poder está aí. A habilidade está aí. A capacitação está aí. Ele deu a profecia para você. Ele te entregou o dom de cura. Ele te entregou o dom da intercessão e da oração. Ele entregou sobre você a pregação do Evangelho. Ele entregou sobre você o poder da libertação. Ele investiu você de uma habilidade que você não tinha antes. Me conta essa história. Quem era você antes de Jesus? Quem era você? O tímido, o enrolado, o esquisito, o que ninguém dava crédito. E hoje Ele te reveste de poder e faz as pessoas pararem para te ouvir falar. Faz você ser recebido como embaixador de Cristo sobre a terra. Você antes era o ladrão, o adúltero, o prostituto. Agora Ele diz: é servo de Jesus Cristo. Existe um revestimento sobre a tua vida. A minha pergunta para você essa noite é: de que adianta você ter a veste se você não está disposto a viver o propósito? Eu conheço um monte de gente que está revestido de poder. Cada veste linda, irmãos. Debaixo de um espírito de profecia, que Deus revela o que está por dentro e o que está por fora. Mas eles não querem viver o propósito de Deus. Eles querem ganhar dinheiro. E quando eu uso o meu revestimento de autoridade, de habilidade, de capacitação, no âmbito espiritual, porque a tua habilidade natural você pode usar para ganhar dinheiro. Deus te abençoe, sem problema nenhum. Mas no âmbito espiritual, se você tem uma veste de habilitação, de capacitação e de poder, toda vez que você usa isso para ganhar dinheiro, você está dizendo para o Senhor: o poder é meu, não seu. É por isso que eu cobro, eu dou valor a Ele. É por isso que eu coloco preço nele, porque Ele não é seu, Ele é meu. O nome disso é soberba. O nome disso é um entendimento da pregação do eu. Eu tenho, eu sou, eu posso, eu faço. Quando o revestimento de poder tira você da frente e põe você atrás de Cristo, e diz para você: eu te dei veste, mas cumpre o meu propósito. Seja minha testemunha, fale de mim, fale quem eu sou, pregue no meu nome, anuncie as boas novas, que é o Evangelho. Mas diga para eles: eu sou só o instrumento, tenho só a veste, é dele o poder, é dele a honra, é dele a glória, é tudo dele. Pastora, por que esse P é tão importante? Porque a igreja precisa amadurecer. A gente precisa parar de ficar batendo palma para poder e começar a enxergar propósitos. Você canta muito, que bênção, irmão, mas é para Jesus? Quando você está louvando, o que sai da tua boca mexe com as entranhas, opera cura, salvação, libertação, ou é só um cântico que massageia o seu ego? Pastor, eu não estou te batendo não, tá? Nem a todos os meninos que foram à conferência de ministro, eu faço questão que eles cresçam, que eles tenham experiências poderosas em Deus. Mas a minha porção disso tudo é ensinar eles a não serem o que outros homens já foram e envergonhar o nome de Jesus. É dizer: eu posso tocar muito, mas quando eu estou sentado lá, eu estou tocando para quem?
para ser visto, para receber aplauso, para ser declarado como o melhor, ou eu me revesti da habilidade para dizer: tu és santo, santo, santo. Não existe outro como o Senhor. A gente precisa amadurecer, igreja. Eu tenho admiração e respeito por grandes homens, homens que foram revestidos de muito poder e autoridade, que homens como Pedro executam um propósito muitas vezes só no olhar, sem precisar tocar. Mas a igreja precisa entender propósitos. Ela está arrebanhando pessoas, ou ela está convertendo pessoas. Ela está enchendo lugares, ou ela está dando a homens e mulheres oportunidade de crescimento e mudança. O revestimento de poder faz você ser visto, faz você receber honra. Cabe a você decidir se você vai ser testemunha ou se você vai querer ser o primeiro. Se você vai querer estar na frente, ou se você não tem problema dizer para Deus: eu me coloco atrás da cruz de Cristo. Que brilhe o Senhor, que a glória seja tua e que o teu nome seja exaltado toda vez que eu manifestar as tuas habilidades sobre a minha vida. Fique de pé no seu lugar. Nós buscamos o poder, porque sabemos que de uma forma natural é impossível vencer o maligno. É impossível vencer esse mundo traiçoeiro, cheio de inverdades. Mas nós viemos aqui e nos enchemos desse poder, mas não traçamos o propósito. E agora não tem mais desculpa, amigo. Você sabe o que é o propósito. Você sabe o que o propósito é, a vontade que Deus quer que você viva e que você experimente. Toda vez, isso é lindo de Deus, toda vez que você de forma sincera levanta a sua mão e pede esse revestimento, Ele te dá. Toda vez que você ora e diz: Senhor, eu preciso dessa habilidade, eu preciso dessa capacitação. Eu estou dando célula, eu estou dando discipulado, os meninos estão crescendo. Derrama sabedoria sobre a minha vida. Me dá dons, Senhor. Deus tem poder, prazer de derramar sobre a sua vida. Mas a pergunta é: você quer o poder para viver o propósito, ou você quer só o poder? Nessa noite nós vamos clamar ao Senhor, porque eu quero que uma nuvem venha sobre nós. Uma nuvem de revestimento, de habilidade, de capacitação e de poder. Porque nós precisamos de homens e mulheres habilitadas no Espírito. Tem muita gente que precisa ser salva. Tem muita gente que precisa ser liberta. Tem muita gente que precisa encontrar Jesus na história da sua vida. E quem é que vai fazer isso? Eu, você, a sua casa, todos aqueles que assim desejarem. Mas de forma humana não conseguiremos. Nós só vamos conseguir isso habilitados por um poder e uma propriedade que só o céu pode derramar. E amigo, não vai ser por muitas palavras. Quando você chegar e abrir a sua boca, o Espírito vai tomar você. E você vai dizer: eu não pensei em nada daquilo, eu não planejei nada daquilo. Deus falou através da minha boca. Capacitação, habilidade, poder para a execução de um propósito. Eu tinha muita vergonha. Nunca pensei na minha vida estar na posição que eu estou hoje. Eu sempre falo isso, eu fico apaixonada pelos evangelistas. Tenho paixão por eles. Eles têm uma facilidade de chegar e dizer: você precisa entregar sua vida para Jesus. Jesus é isso. Eu venho da minha casa para cá do Uber, não consigo falar com o motorista. Eu falo: está chovendo, né? Esfriou. Aí quando o motorista fala assim: é só Deus na nossa vida, eu digo: ai Jesus, então eu já posso entrar aí, né? Fala: é Deus mesmo, Jesus é tudo. Mas se ele parar de falar, eu vou parar também. Mas não tenho dificuldade nenhuma
de me deixar ser usada para vocês. Todas as vezes que assim o Senhor quiser. Por causa do cumprimento de um propósito. Talvez o propósito que Deus tenha para você é no tete a tete. É você e mais um. Talvez o propósito que Deus tenha para você é aqui, ó. É ministrar para rasgar o seu coração, abrir o ambiente, para que a palavra que é semente possa ser plantada dentro de você. Talvez o propósito é lá fora. É de te entregar o abraço. É de te acolher, de consolidar a sua vida. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para você. Eu só sei o seguinte: sozinho você não vai conseguir. Você precisa de revestimento de poder. Se alguma vez você disse para Deus: eu não quero, Deus, eu não quero ser usado por Ti. Eu já fui muitas vezes. No passado eu já fui muito, eu não quero mais. As pessoas me julgaram, me cobraram, me questionaram. Amigo, você está com uma roupa diferente. É normal que as pessoas te olhem. É normal que as pessoas te observem. É normal que elas te julguem. Mas e daí? O que você recebeu veio do céu. O que você recebeu, quem dera que todos pudessem receber. Não se deixa paralisar por causa dessas coisas, não. Viva o propósito. Se permita viver o propósito. Se algum dia você disse para Deus: leva esse dom, leva isso que você me deu, porque eu não quero mais executar. Talvez hoje seja a noite de você pedir perdão a Deus. E dizer para o Senhor: Senhor, eu falei coisas que eu não sabia. Eu falei coisas que eu não entendia. Eu quero te pedir perdão, porque eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim.